boa noite a todos. Primeiro Evangelho de 2022, quinta-feira, hoje, dia 6 de janeiro, né? Hoje é o dia de Reis, folia de Reis. Hoje, em muitos locais, em alguns lugares de Israel, em alguns locais do mundo, o Natal, né, a passagem é comemorado hoje, dia 6 de janeiro, né? Principalmente aí os cristãos ortodoxos da igreja grega e de outros locais estão comemorando aí o Natal hoje, né? Mas nós aqui que somos aqui no Brasil, né, 6 de janeiro é o dia de desmontar a árvore de Natal, é o dia de começar aí nosso ano, né, nosso ano civil. Meu nome é Ednilson Rodrigues, eu sou aqui de Itaquaquecetuba. Para quem não conhece, boa noite, Nilda. Para quem não conhece, é uma cidade que fica a 32 quilômetros do centro de São Paulo, ali do Marco Zero da Praça da Sé até Itaquaquecetuba, são 32 quilômetros. O pedágio da rodovia Ayrton Senna, antiga rodovia dos Trabalhadores, é aqui dentro de Itaquaquecetuba. Fica perto de Guarulhos, perto de Mogi das Cruzes, né? Para você se situar da onde eu estou falando, de onde eu estou fazendo o Evangelho. E estamos entrando aí, boa noite, Dona Antônia, estamos entrando aí em mais um ano, né? Comecei a fazer esse Evangelho online em 2020 e já estamos entrando em 2022. E esse ano eu vou fazer um Evangelho um pouco diferente. Eu já fiz a minha prece antes de preparação, já pedi aqui aos meus mentores a inspiração para que fizéssemos aqui uma boa atividade, né, que leve até vocês uma mensagem positiva. A água para fluidificar já está aqui na mesa, já pedi também, para que a gente não se apegue tanto ao automatismo, aquela coisa automática de sempre fazer as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma hora, mas sem alma, sem inspiração, sem sentir a presença. Aquela coisa só ligada no automático, e isso não é legal. O legal é você se conectar de fato, né? Se conectar à espiritualidade através do seu pensamento, do seu sentimento, das suas emoções, deixar as coisas assim chegarem até você, aquela vibração, aquela energia, para que você possa usar realmente esse período, né, da prática do Evangelho no lar de uma maneira 100% positiva, de retorno, de compreensão e de eficácia, né? Boa noite, Vanderlei. E hoje nós vamos, quando eu faço nós, né, porque quando o Evangelho você não faz sozinho, você faz junto com a espiritualidade, que você se comprometeu, que você tem um compromisso, né? Um compromisso de fazer algo legal para você e para as pessoas que estão à sua volta. Então, o nosso tema de hoje ele é baseado aqui no livro dos Espíritos, aqui no capítulo 19, que é a parábola da figueira, no item 8, e no livro Vinha de Luz, na mensagem 58 Crises. Então eu vou falar sobre essa parábola junto com esse texto do livro, para que a gente nesse início aí de ciclo novo, de período novo, possamos refletir, pensar um pouco mais nesse caminhar que nós temos aqui na nossa existência física, né, na nossa existência corporal. Boa noite, Mércia, tudo bom? Mestre, só te lembrando, a EC não tem atividade sábado de manhã, tá? Você mandou uma mensagem. As atividades na EC estão sendo na sexta-feira, às 19h30. Chegar às 19 horas, 19h30 começa. E no domingo, tá bom? Então, nessa sexta-feira, a gente já haverá atividades na EC, mas de manhã não há. Boa noite, Ângela, como é que você tá? Tudo bem? Um abraço. Há tanto tempo que a gente não se vê, né? Desde esse início da pandemia que a gente não tem
a oportunidade aí de nos vermos e conversarmos, né, quando a gente batia aqueles papos legais lá na casa. Mas esse ano aí, se Deus nos permitir, nós vamos nos reencontrar novamente, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a figueira, a parábola da figueira seca e das crises. Vamos juntar esses dois temas. Ontem eu tive no Grupo Espírita Novos Tempos, aqui próximo à estação de Itaquá, e o tema era o poder da fé. E eu fiz uma pergunta nessa palestra, que é o seguinte: tá, a fé tem um poder maravilhoso de transformação, de realização, mas como é que a gente usa esse poder? Como é que a gente pode fazer para que esse poder da fé realmente ele se materialize, se concretize e não fique apenas na teoria, mas que seja uma atividade realmente intensa? E aí eu, refletindo isso hoje também no texto que a gente vai fazer, e eu pensei a pensar nisso, justamente ver aqui essa questão da parábola da figueira seca, né? Que ela simboliza, quando, vamos pegar um pouquinho que é a parábola, né? Jesus está caminhando lá por Betânia e no caminho ele vê uma figueira linda, frondosa, mas sem nenhum figo, porque ainda não era momento disso. E ele diz que é aquela, que ninguém irá mais se alimentar daquela figueira, e no outro dia a figueira aparece seca, né? E ele fala com relação à fé. Ele diz assim, Jesus tomando a palavra disse-lhes: tende fé em Deus, em verdade vos digo, que aquele que disser a esta montanha, levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Então ele fala muito nessa parábola na questão de realmente você não só acreditar, mas fazer a coisa acontecer. É a ação da fé, é a ação da prece, é a ação da transformação. Boa noite, Flávia, tudo bem? É você agir de tal maneira que não seja apenas palavras, né? Que ele diz bem isso, que a figueira ela representa essas pessoas que têm uma aparência de bem, mas que na verdade não produzem nada, né? Não simboliza aqueles oradores que têm um brilho na palavra, que falam muito bonito, mas são palavras vazias, são palavras que falta a vivência, a prática realmente daquilo que faz, daquilo que fala. Então a gente precisa entender que quando a gente acredita em alguma coisa, fala de fé, fala de esperança, tudo isso, mas não vivencia, não pratica, as nossas palavras são igual essa figueira seca. Ela não alimenta ninguém, ela não leva o bem para o outro. Então é necessário eu alimentar, né, com as minhas ações, com as minhas atitudes, vivenciar de fato aquilo que eu prego, aquilo que eu falo e aquilo que eu digo. E ao mesmo tempo ele fala que simboliza, né, todas as pessoas que possuem meios de serem úteis e que não são. Vivem de utopias, né, de sistemas vazios, de doutrinas sem uma base sólida, e que prega muitas vezes o quê? As coisas fáceis, as coisas sem trabalho, sem objetividade, sem determinação. É como se fosse tudo no passo de mágica, as coisas acontecem no passo de mágica. E é aí que entra a questão da crise. O que são as crises que nós vivenciamos? As crises são o motor, a mola propulsora da nossa vida. É a crise que nos faz sair daquela sensação de estar parado, de não fazer, de esperar acontecer, mas sem atitude, sem ação. A crise, quando ela vem, ela nos obriga a agir, ela nos obriga a crescer, ela nos obriga a nos tornar melhores, a nos fortalecermos. É através das crises que a gente acaba evoluindo. E diz na mensagem, diz assim, né, que todos os seres e coisas
preparam, preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. É a terra que aguarda a charrua, é o minério que será remetido ao cadinho, a árvore que sofrerá a poda, o verme que subirá à luz do solar. E ele vai falando sobre isso, e ele conclui dizendo o seguinte: quando, pois, encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de sua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é uma fonte sublime do Espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, a crise vai fazer com que nós caminhemos, a gente possa crescer, evoluir. A crise não é uma punição, é um estímulo, é um motivador para que a gente cresça, para que a gente aprenda. E o que nós estamos passando nesses últimos 2 anos não é uma punição divina, né? Não é como ele diz assim, quando Pedro chega para Jesus e fala: você jogou alguma maldição nessa figueira? Não. Ele apenas mostrou que quando você tem fé, se acredita de verdade, pratica aquilo que você fala, você pode fazer com que essa figueira volte a dar flores, a ficar verde e dar frutos. É assim na nossa vida. É assim a cada momento da nossa existência. Agora, nesse início de ano, nas crises que virão, não é momento de ficar chorando, ficar triste, lamentando, mas é momento de observar o que eu devo fazer, o que eu devo aprender com tudo isso que está acontecendo. É entender essa fé na dificuldade. Muitas vezes fala assim: mas por que tem que ter dificuldade? Por que tem que ser desse jeito? Porque quando não tem dificuldades, quando não temos problemas, nós nos acomodamos, nós não crescemos. E, acima de tudo, é como um atleta que não treina. Na hora da competição verdadeira, na hora da força, não está preparado, não tem força, não tem vigor. Quando a gente não vivencia as agruras do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, a gente vai enfraquecendo, os nossos músculos emocionais, vamos dizer assim, ficam mais frágeis. Então a crise nos fortalece, nos obriga a caminhar, nos obriga a crescer, nos obriga a estudar. Boa noite, Ellen, tudo bem? Nos obriga a ser mais determinados, e é aí que vai manifestar a nossa fé, a nossa crença. É sabendo que, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, nós temos todo o potencial para transformar aquilo em algo melhor. E não é algo mágico. Quando ele fala da questão da montanha, de jogar, que a montanha se atire ao mar e tudo isso, aquela montanha, boa noite, Helenice, ela simboliza os nossos martírios, os nossos sofrimentos, os nossos problemas. E quando eu tenho fé, que eu acredito, quando eu pratico aquilo, que eu vivencio de forma verdadeira, de forma real e não vazia, e não alegórica, não fantasiosa, mas realmente eu vivencio aquilo, eu consigo pegar esses meus problemas, essas minhas adversidades e falar: some, desaparece. Porque eu já não encaro mais aquilo como martírio, como grandes problemas. Eu encaro aquilo ali como possibilidades de crescimento, possibilidades de evolução. Vamos pegar a imagem do Cristo, né? Quando ele chega em Jerusalém ali, e ele é denunciado, ele recebe a coroa de espinhos, leva as chibatadas, pega ali a cruz, todo aquele martírio para o Filho de Deus, aquele ser tão elevado. Por quê? Mas mesmo assim, ele podendo ter uma vida mais, vamos dizer assim, mais fácil, por ser filho de Deus, ser um filho primogênito, ter todas as qualidades especiais, não, ele não foge às crises, às dificuldades, os problemas, ele enfrenta. Então ele vai ser crucificado, ele vai ter as chibatadas, ele vai ser humilhado, mas ele tem a fé
né? Boa noite, Maria Campos. Quando ele fala para aquele ladrão que está do seu lado, para ele não ter medo, porque naquele dia eles serão elevados ali ao reino de Deus, é a gente olhar as crises, as dificuldades que vão ter esse ano, e que não serão poucas, e graças a Deus não serão, porque vai nos fortalecer, vai nos tornar grandes, vai nos tornar melhores do que fomos. Então é olhar isso tudo como sendo essa possibilidade de crescimento que Deus nos dá, de nos tornar mais fortes, mais beligerantes, mais determinados, para alcançar o nosso objetivo. Então o Evangelho, quando a gente faz o Evangelho, que ele não seja algo automático, só de palavras vazias, de recitação. Pega o livro, lê o livro, né? Pega outro livro, lê o livro, pega uma prece já montada na cabeça, faz os seus 15, 20 minutos e acabou. Não, eu preciso vivenciar esse momento. Eu preciso me conectar com a espiritualidade, eu preciso me conectar com os amigos espirituais que vêm me ajudar. Independente da sua crença, se você é espírita, se você é católico, se é evangélico ou outra crença, mas todos nós, né, acreditamos numa força superior, numa energia superior, numa manifestação superior. Então eu tenho que estar concentrado, eu tenho que estar preparado para prestar atenção nessa energia, nessa vibração, nessa manifestação à minha volta. Então durante o dia, durante a semana, durante o período, eu vou estar observando meu dia a dia, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, o que está acontecendo, aonde eu vou chegar, como eu vou chegar, para que eu possa transformar as adversidades, os problemas, em combustível para a minha fé, em combustível para as minhas crenças, que vai fazer com que realmente eu acredite, eu me eleve, eu me purifique, eu me transforme, e que eu possa de fato ser o ceareiro nas obras que a espiritualidade me der e me oferecer. E eu passo a olhar a minha vida não mais como uma punição, não mais como um fardo pesado, mas eu passo a olhar a minha vida como possibilidades infinitas de evolução, de crescimento, de dádiva divina, e eu vou poder crescer, evoluir, aprender e não ser mais uma figueira seca, não ser mais uma pessoa que possui meios de ser útil, de serem úteis e não usa, e nem ser vazio nas minhas palavras, né? Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser real, né? Todos nós, eu falei ontem lá no Gente, vou até repetir para vocês hoje isso, que eu achei bem legal essa expressão, que é o seguinte: nós nesses últimos 2 anos, todos nós estamos mergulhados num período muito tenso, muito doloroso, muito difícil. E todos nós estamos sendo afetados por isso. Então, emocionalmente, psicamente, espiritualmente, todos nós estamos debilitados, estamos com dificuldades. Então, não adianta eu passar para vocês receitas mágicas, fórmulas mágicas, porque eu não tenho, né? Eu vivencio as dificuldades, os problemas no dia a dia, como todo mundo. Então eu não posso chegar aqui para vocês aqui ter uma fórmula mágica. Faça isso que isso vai... Não. A única fórmula é trabalho, determinação. E existe uma imagem que eu uso desde que a gente começou a crise, que é o seguinte. Desde que começou essa crise, há 2 anos atrás, eu comecei a fazer esse evangelho online e usei a imagem do mar. Você imagina o mar, o oceano, no meio de uma grande tempestade. E cada um de nós estamos num barco, o barco da nossa vida, da nossa existência. Eu estou no meu barco, você está no seu barco, todos estamos no nosso barco. Mas estamos no mesmo oceano, no mesmo mar, enfrentando a mesma tormenta, a mesma tempestade. O que nos vai guiar até o continente é a nossa determinação e fé. Mas quando eu olho e vejo o barco, o seu barco, o barco do outro, os nossos barcos todos juntos, isso me fortalece para eu ter determinação de seguir navegando. E quando chegar no continente, quando chegar naquele local,
onde nós vamos aportar, nós vamos colocar os nossos barcos, nós vamos descer, a crise não vai ter terminado. Mas é naquela hora, naquele momento, aonde cada um de nós, naquela tempestade ali em terra, vamos segurar o braço do outro, a mão do outro, para que a gente juntos enfrente aquela tormenta em terra e caminhemos até o topo da montanha, para lá ver o horizonte brilhando novamente, ver as possibilidades novamente, mas é juntos. Sozinhos nós não vamos conseguir. Independente de crença, de ideologias, nós precisamos nos unir, segurar uma mão do outro, e olhar um barco do outro, seguir juntos, se motivar com o outro, motivar o outro, né, para levantar, para seguir em frente. Isso vai nos fazer mais solidários, mais fraternos, mais caridosos, mais esperançosos, com uma crença mais forte. E é a crise que possibilita isso. São as crises que nos fazem crescer, nos unirmos e estarmos sempre juntos. Nós vamos estar sempre em crise nesse mundo de provas e expiações que nós vivemos. Vamos estar sempre em crise. Vamos ter alguns momentos, né, de calmaria, mas vão vir as crises. E para isso nós temos que estar fortes, unidos, né, para esse momento. Então, nesse ano que se inicia, eu queria agradecer muito a vocês que me acompanham nesses últimos 2 anos, que divulgam, que compartilham os vídeos. Eu quero agradecer muito a vocês nesses 2 anos, que vocês foram a motivação para que eu continuasse fazendo isso, trabalhando dessa forma. Me ajudaram muito nesses momentos difíceis que eu passei no ano passado. E foi nessa prática aqui do Evangelho, de encontrar vocês, de ver que tem pessoas me ouvindo, que tem pessoas me seguindo, que me deram forças também para enfrentar as tormentas pelas quais eu passei o ano passado. E eu quero estar junto com vocês, juntos também, nesse ano, para que a gente possa chegar ao continente juntos, inteiros. E a gente possa se ajudar, a gente possa crescer juntos, para que a gente possa encontrar o nosso caminho. Então, deixar de sermos figueiras secas, mas sermos figueiras frondosas, figueiras que deem sombra, que deem acalento, que deem frutos, que acolham, né? E que a gente entenda que é nessas crises que vêm, que nos mantém acordado, atento para o nosso comportamento, para a nossa atitude, para a nossa postura. Queria agradecer muito a vocês e que a gente possa, durante esse ano todo, todas as quintas-feiras, estarmos aqui unidos, juntos, nesse Evangelho. Eu vou fazer outras lives também com outros temas durante esse ano. Não esquecendo que agora em janeiro, a gente tem agora em janeiro branco, que é da saúde mental e de qualidade de vida, que a gente possa também estar trabalhando, falando sobre isso. Semana que vem lá, igual eu falei aqui para a Mércia, né? Ontem estava no Gente, já começamos as atividades no Gente. Sexta-feira aqui vai ter as atividades na EC. Vamos estar trabalhando, vamos estar vivenciando juntos, para que a gente possa crescer, evoluir juntos e ultrapassar essas dificuldades. E que a nossa prece não seja só palavras, mas sejam ações que levam ao coração do outro realmente força, determinação, que leve ao outro acolhimento, caridade, solidariedade, para que o outro cresça. A maior prece que você pode fazer na sua vida é ser coerente com as suas ações, é vivenciar o que você fala, o que você diz, é colocar em prática aquilo que você tem em mente. É mostrar para você e para outras pessoas a tua coerência, né? É ser útil no mais alto nível, mesmo com as coisas mais simples. É um sorriso, é um abraço, é um aperto de mão,
para que a gente possa estar sempre juntos. Queria muito agradecer a vocês, que o Deus do seu coração, que o Deus da sua compreensão possa te abençoar, te conduzir nesse ano com muita força, com muita energia, que possa o Deus do seu coração, da sua compreensão te abençoar nas suas atividades pessoais, profissionais, que possa a espiritualidade maior fluidificar as águas da sua vida, as águas da sua existência, te dando força, determinação, garra, fé, prosperidade e outras, tudo aquilo que você merecer. E que você olhe as crises não como punições, mas como possibilidades de crescimento. Que o amor de Jesus esteja no seu coração, que essas palavras encontrem em você ressonância e que te auxiliem sempre. Quero agradecer muito a vocês. Se puderem, compartilhem o vídeo com quem vocês acreditem que essa mensagem que eu estou trazendo possa ajudar, possa auxiliar. E na quinta-feira que vem, novamente, nós vamos estar aqui reunidos, conversando, batendo esse papo, fazendo um evangelho mais próximo, mais humano, mais verdadeiro possível, para que cada um que participe possa ser recebido e acariciado pela espiritualidade com o seu abraço fraterno e de grande amor. Fiquem com Deus. Ângela, a gente se vê esse ano, né? Os nossos cursos vão voltar lá na EC, nós vamos estar juntos novamente. A Flávia, a Mércia, a Dona Antônia, minha mãe também que está aqui, as outras que entraram que eu não vi, a Maria Campos, e todos os outros que entraram, que vem mais aqui, a Ellen, a Helenice, que entrou também, a Vanderly, que também entrou, enfim, a todos vocês que entraram e que vão entrar, meu grande sincero muito obrigado por essa companhia. E semana que vem nós nos encontramos novamente. Um grande abraço e até semana que vem.